No dia 1º de abril de 1998, o FDA americano aprovou um adoçante artificial com este nome extenso, mais conhecido como sucralose. Embora tenha um nome assustador, a pior coisa que ele faz é raramente gerar enxaquecas em indivíduos suscetíveis. Em resposta a esse efeito colateral, o fabricante de sucralose diz: você precisa comparar os possíveis riscos com os amplos benefícios para a saúde, ao ajudar a diminuir os riscos para a saúde associados à nossa epidemia nacional, a obesidade. Essa era a esperança, fornecer um substituto saudável para o açúcar, oferecendo um sabor doce sem as calorias ou picos de açúcar sanguíneo. Contudo, essa não parece ser a realidade que foi criada, com estudos populacionais associando o consumo de adoçantes artificiais, principalmente de refrigerantes diet, com um aumento no risco de desenvolvimento de obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Mas a associação não é causalidade, é preciso colocá-lo à prova. E de fato, se dermos a indivíduos obesos a quantidade de sucralose encontrada em uma lata de refrigerante diet, eles têm um pico de açúcar sanguíneo significativamente maior em resposta a um desafio de açúcar, precisando de mais insulina, níveis de insulina no sangue 20% mais altos, sugerindo que a sucralose causa resistência à insulina, potencialmente ajudando a explicar os vínculos entre consumo de adoçantes artificiais e o desenvolvimento de diabetes, doença cardíaca e derrame. Então, a sucralose não é uma substância inerte, ela afeta a resposta ao açúcar sanguíneo. Mas como? A empresa Splenda enfatiza que a sucralose quase não é absorvida pelo corpo, permanecendo no trato digestivo e é eliminada rapidamente pelo corpo. Mas o fato de que ela não é absorvida no intestino delgado significa que ela chega ao intestino grosso e pode afetar a nossa flora intestinal. Foram feitos estudos sobre adoçantes artificiais e bactérias intestinais de ratos alguns anos atrás, mas nunca tivemos estudos feitos em humanos. Até agora. Eles testaram a sacarina, sucralose e aspartame e descobriram que os adoçantes artificiais não calóricos induzem intolerância à glucose ao alterarem os micróbios no nosso intestino. Os estudos humanos foram limitados, mas após alguns dias consumindo sacarina, por exemplo, algumas pessoas têm respostas exageradas ao açúcar sanguíneo, relacionadas a mudanças de apenas uma semana nos tipos de bactérias que elas tinham nos seus intestinos. A cesulfame-K, outro adoçante artificial comum, também foi subsequentemente associada a mudanças nas bactérias intestinais. Então, todo este tempo, os adoçantes artificiais deveriam estar prevenindo doenças crônicas, mas na verdade podem estar contribuindo para o problema, devido às alterações nos micróbios. Alguns na comunidade científica ficaram surpresos que mesmo pequenas concentrações de um adoçante, eles falavam de aspartame aqui, são suficientes para causar mudanças significativas nos habitantes do intestino. Outros ficaram menos surpresos. Afinal, cada molécula de aspartame é metabolizada em formaldeído. Isso pode explicar por que algumas pessoas alérgicas a formaldeído têm reações tão ruins a aspartame. Portanto, não é inesperado que mesmo pequenas quantidades possam modificar comunidades de bactérias. Os relatórios sobre a segurança no consumo de aspartame são contraditórios. Todos os estudos patrocinados pela indústria defendem a sua segurança, enquanto 90% dos estudos independentemente financiados relatam que o aspartame pode causar efeitos adversos à saúde. Isso já deveria ser suficiente para explicar a controvérsia. Sem dúvida, os consumidores destes aditivos alimentares, que são normalmente vistos como seguros, não sabem que essas substâncias podem influenciar as suas bactérias intestinais. Isto pode ter grande importância para pacientes com doenças relacionadas a modificações das bactérias intestinais, como as DII, doenças intestinais inflamatórias, como colite ulcerativa e doença de Crohn. Esses indivíduos podem não saber que os adoçantes artificiais podem estar afetando seus intestinos.
Será que o efeito pode ser grande o suficiente para que vejamos mudanças na incidência de doenças intestinais inflamatórias? Bom, vejamos a situação do Canadá. Eles foram o primeiro país a aprovar o uso de sucralose. O que aconteceu com a sua taxa de DII? As taxas pareceram duplicar depois da aprovação de sucralose. E quanto aos Estados Unidos? Depois de décadas de taxas relativamente estáveis de colite ulcerativa e doença de Crohn, as taxas começaram a subir. Na China, após a aprovação da sucralose, as taxas de DII aumentaram 12 vezes. Isso pode ser apenas coincidência, mas essas correlações também foram encontradas na Austrália e na Noruega. Quanto mais vemos gráficos como estes, mais difícil é ignorar uma possível conexão. A boa notícia é que após parar o consumo de adoçantes artificiais, o equilíbrio original das bactérias intestinais pode ser restabelecido em algumas semanas. Claro que as consequências negativas do uso de adoçantes artificiais não devem ser interpretadas como uma sugestão para que voltemos a consumir açúcar e xarope de milho rico em frutose. Para uma saúde ideal, é recomendado que tentemos cortar o consumo de ambos. Para mais informações sobre adoçantes naturais saudáveis, veja os vídeos postados anteriormente em nosso canal.